Vamos começar? Bom dia para vocês, bom dia Amanda, bom dia Ceinha. A palavra de Deus hoje tá no livro de Jonas. Vocês não precisam abrir não, mas depois se vocês quiserem dar uma lida, eu vou dar uma recapitulada rapidinho na história aqui para vocês entenderem daquilo que eu vou falar. Jonas, todo mundo sabe, é aquele que foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia. Tem gente que fala que não fala baleia na Bíblia, mas em Mateus está escrito que é por uma baleia que ele foi engolido. Então, alguns lugares na Bíblia fala que ele foi engolido por um grande peixe, lá em Mateus fala que ele foi engolido de fato por uma baleia. Mas isso não vem ao caso, não. O que pega aqui? O que acontece? Jonas, na história, ele era um pregador da palavra, ele era um homem usado por Deus, e Deus vira para ele e fala assim, você vai pregar em Nínive, e você vai falar com eles que eu vou destruir eles, porque a iniquidade deles é gigantesca. Eu vou destruí-los, eu vou acabar com a cidade de Nínive se eles não se voltarem a mim. Era isso que Deus estava falando com ele. Só que ele sabia que Deus era grande, era bondoso, era misericordioso. E aí, com medo de chegar lá, pregar para o pessoal de Nínive, o pessoal se arrepender e Deus voltar atrás na destruição da cidade, ele não foi para Nínive e ele pegou, e entrou em um barco para outro lugar. Se eu não me engano, é para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. E aí acontece todo aquele imbróglio ali, ele é jogado do navio, ele é engolido pelo grande peixe, e isso não é uma parábola. A história de Jonas aconteceu de verdade, porque tem algumas histórias na Bíblia que é contado como uma parábola, como uma história para poder ensinar. Mas a história de Jonas não, a história de Jonas aconteceu mesmo, ele foi de fato engolido por um grande peixe, foi de fato engolido por uma baleia. E aí, como a gente já sabe, ele passou 3 dias ali, ele chegou a morrer ali, mas foi tirado dali, foi cuspido dali e foi dado um grande livramento. E aí vocês podem perguntar para mim, um homem que sai de um livramento como esse fica eternamente grato? Um homem que sai de um livramento desse sai eternamente mudado. Mas não foi isso que parece que aconteceu com a vida de Jonas. Porque o que aconteceu? Quando ele saiu dali, ele foi de fato pregar em Nínive, assim como Deus tinha mandado ele fazer. E ele prega para Nínive, o povo se arrepende e Deus não destrói Nínive. E aí é a palavra que eu iria ler para vocês aqui, que é em Jonas capítulo 4, ele fala assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Eu vou repetir esse versículo aqui. É razoável esse teu ressentimento? Um homem que tinha acabado de ser livre de uma grande dificuldade, livre de um grande perigo, recebeu um livramento, um milagre maravilhoso na sua vida, ele não tinha mudado de mentalidade. Quantas vezes nós somos livres de grandes dificuldades que têm vindo contra a nossa vida? Nós temos livramento de morte, nós temos livramento de pessoas invejosas, nós temos livramento de lá no nosso local de trabalho, nós temos livramento de setas do adversário que vem contra a nossa vida. Às vezes coisas que nós sabemos que acabou de acontecer, porque tem muito livramento que a gente não vê, mas às vezes livramentos que nós vimos, que está na nossa cara, que Deus nos mostra,
e esses livramentos não têm mudado em nada a nossa vida. Nós continuamos sendo aqueles mesmos questionadores de sempre. Jonas era assim, ele quis fugir de Deus para não poder livrar aquele pessoal de Nínive. Ele falou assim, não, se eu for para Nínive, Deus vai lá e vai livrar todo mundo, porque eu vou pregar para eles, eles vão se arrepender e Deus vai livrar eles. Eu não vou. Deus faz aquele rebuliço, Deus faz ele ser engolido, cuspido, e quando ele vai, ele prega em Nínive, e você acha assim, esse homem agora mudou, ele foi pregar em Nínive, e Deus dá o livramento para aquele povo, ele deseja morrer porque Deus livrou o povo. E aí Deus vai falar uma coisa para ele, é razoável esse seu ressentimento? Tipo assim, tem motivo para isso, Jonas? Tem motivo para você pedir a morte? Esse versículo é muito interessante. É razoável o teu ressentimento? Pensa Deus falando isso para Jonas. Deus chegou para Jonas e falou assim, é razoável esse ressentimento seu? É razoável você pedir a morte porque eu livrei alguém da morte? Eu vou falar para você agora. Tem muita gente, eu não sei se é a situação sua, tem muita gente que tem inveja daquilo que Deus faz na vida do outro. Tem muita gente que tem inveja do livramento que Deus tem dado às outras pessoas. Às vezes Deus fez a mesma coisa com você e você não tem ficado feliz pela bênção do outro. E o que eu quero dizer, para terminar aqui, uma palavra bem rápida para você, para abençoar o seu dia, para você ter um dia de bênção, é o seguinte, alegre-se com aquilo que Deus tem feito na vida do outro. Alegre-se na bênção que Deus tem dado na vida do outro. Eu estava até vendo aqui o Pablo Marçal, né? Fazendo aqueles sorteios de quem vai entrar na La Casa Digital. Eu vendo muita gente falando assim, não, tira ela. E ele perguntando assim, bom dia, tranquilo, querido? Tudo bem? Aí o que acontece? Ele chegou e falou assim, e aí? Eu não sei se vocês estão assistindo essa questão aí com o Pablo. E aí o Pablo falando assim, e aí, gente, vocês querem que pode escolher essa menina aqui? Pode colocar ela na casa? Aí todo mundo, não coloca não e tal, passa para outro. Eu lembro até no 6 e 1 também do Kaiser, no programa do Kaiser, em que eu paguei R$ 97 no curso e depois ele abriu o curso para todo mundo assistir no YouTube. Aí muita gente falando assim, não, você tem que fechar o curso. Tem que fechar o curso porque nós pagamos, aí você vai deixar aberto para todo mundo. Peraí, você pagou o curso, você assistiu o curso da mesma forma, ele abriu para as outras pessoas, você está bravo só porque ele abriu para as outras pessoas? E o que nós perdemos nisso? Se eu paguei um curso, assisti o curso normalmente, o que eu vou perder se ele abrir esse curso para as outras pessoas? Pelo contrário, ele está abençoando as outras pessoas. Então olha para você ver, é a mesma coisa de que aconteceu com Jonas. Deus tinha acabado de dar um livramento para ele e ele ficou triste porque Deus tinha livrado o povo de Nínive. E a pergunta que Deus faz hoje é essa, é razoável o seu ressentimento? É razoável a sua inveja? Então está na hora de nós mudarmos o nosso coração, a nossa mentalidade com algumas pessoas. Para de ficar desejando mal para a pessoa porque você não conseguiu aquilo. Ou para de querer que as pessoas não cheguem no nível que você está. Comece a ser bom. Comece a ser misericordioso. E passei por isso com o evento do Pablo. Por bastante tempo fui quase um egoísta. Sim. Tá vendo como que isso é triste? Tá vendo como que isso é ruim? Esse sentimento que entra dentro de nós estamos sendo como Jonas. Nós estamos simplesmente querendo o mal do outro. Jonas quis se livrar, quis fugir de Nínive para não livrar alguém. Depois o que acontece? Ele teve aquele livramento todo ali no grande peixe, ele foi engolido, morreu, foi ressuscitado, cuspido. E aí, em vez dele contar a sua experiência com alegria e salvar a vida das pessoas, ele contou a experiência, as pessoas se converteram com a experiência dele, e quando Deus livra o pessoal de Nínive, ele pede a morte. Então a pergunta de Deus para fechar isso é a pergunta que Deus está fazendo, fez para Jonas, eu vou fazer para você aqui. É razoável o seu ressentimento? É razoável você querer que as pessoas não cheguem no mesmo nível que você? É razoável você querer que as pessoas não sejam abençoadas através da sua vida? É razoável você querer que as pessoas
passem por situações difíceis, que as pessoas não conheçam a Deus, que as pessoas não recebam coisas boas? Não, não é razoável. Não é razoável. E eu quero fechar isso aqui de uma vez para que você coloque isso no seu coração. Se você escutou isso até agora, é porque a mensagem é para você. Queira o bem das outras pessoas. Queira o bem para essas pessoas. Deseje o bem para as pessoas, porque o bem volta para você. E Deus vai te abençoar. Amém? Fica ativo, fique com Deus e lembra, hoje à noite tem uma mensagem 19h32. Vou até comentar aqui, ó. E eu não quero que vocês percam e falam com as outras pessoas. 19h32 tem uma mensagem que vai chamar 12 mandamentos financeiros. Chama os amigos, tá? Chama os amigos, vão assistir essa mensagem que vai dar top. Valeu, fique com Deus, fica ativo.